Fala, torcida do Fogão. Fogão é líder, Fogão é soberano no Brasileirão mais uma vez. E dessa vez com um time muito mais forte, um time mais cascudo, um técnico melhor. Não vai ter esse papinho de derrocada, não. Se deixar a gente disparar, ninguém pega mais, não, hein? Vamos reagir aqui à ESPN, né? E a ESPN essa que colocou quase um time inteiro do Palmeiras, né? Na hora de fazer o campinho 1 contra 1 ali. Quase um time inteiro do Palmeiras contra o time do Botafogo. Então, agora tem que se render ao Fogão líder soberano que porrou esse time aí de modinha de paulista. Então vamos assistir aí. Não se esqueça, curta, comente, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações toda hora que tiver vídeo novo e live nova no canal. Notícias do Fogão, todo dia tem. Então é isso, vamos ao vídeo. A linha de passe hoje tem, você viu, Breiler Pires, tem Gustavo Zupac, tem Vitor Birner e tem o retorno dele, né? Porque a gente fica falando aqui que a Copa América, ela tirou jogadores do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético, do Inter, atrapalhou a vida de todo mundo. A Copa América criou um problema muito sério no linha de passe também, que foi o desfalque do Pedro Ivo, que hoje está de volta e com todos os méritos vai ser o primeiro a falar sobre Botafogo 1, Palmeiras 0, jogo pela rodada do Brasileiro. Botafogo, líder do campeonato, tá lá em cima, Pedro, tudo bem? Tudo bem, um beijo pra você é um amigo. Beijo pro Breiler, Zupa, Birner. Pedro Ivo voltou, querendo demais. Opa! Olha só, esse linha de passe já foi mais sério, hein? Mas agora, e bom voltar com um jogo que a gente passou alguns dias aí, né? Inclusive vivendo a expectativa pelo que poderia acontecer dentro de campo e acompanhando também um cenário preocupante fora de campo. A gente precisa falar disso também, que aconteceu hoje, antes do jogo, nos arredores ali do Newton Santos. Agora, o mais interessante para mim é que a gente chega para um Botafogo e Palmeiras quase que de aperitivo para a Conmebol Libertadores, para o mata-mata que se aproxima, e a gente viu um jogo de bola, né? Não foi exatamente uma expectativa, uma tensão, que a tensão vai para o campo, aí o primeiro tempo é truncado, o segundo tempo é de provocação. Você tem ali uma provocação ou outra, você tem aquele final de jogo ali embaraçado, vamos dizer assim, uma troca ali de provocações, a meu ver. Agora, muito jogo, foi o que o Zupa falou, jogaço. Você sabia exatamente o que o Palmeiras queria travar, você sabia exatamente onde o Palmeiras deu brecha, onde o Botafogo colocou para correr nas costas de um Palmeiras que dava brecha e onde o Botafogo poderia, através da sua característica, achar o resultado, construir o resultado. Um lance de menos de 15 segundos ali. Uma bola esticada do Murilo, Pasto chega, rouba a bola, Marlon Freitas estica a bola, 1 contra 1 do Luiz Henrique. Então, num jogo que vai ser de detalhe, vai ser no Brasileiro assim, vai ser no Retorno assim, vai ser no mata-mata da Libertadores assim, quem conseguir ali no detalhezinho, não é que o detalhe seja uma coisa pequena, mas é um detalhe decisivo. Quando você pega um jogador como o Luiz Henrique, que a gente está vendo aí que construiu bastante, como nesse lance pro gol do Tiquinho, ele resolve o detalhe, 1 contra 1 contra o Murilo, puxa para trás, daquelas histórias do futebol. Esse mesmo Botafogo e Palmeiras, esse mesmo Newton Santos no retorno do último Brasileiro, certamente o Tiquinho não queria ouvir falar mais, e acho que tem um sabor especial do Botafogo se afirmando. A gente passou aqui muito tempo do início do ano, né, Birner? Será que o Botafogo vai virar página mental? Será que esse ano vai carregar? Virou há muito tempo e hoje você não consegue lembrar. A gente lembra da história do Tiquinho do pênalti perdido do ano passado, mas parece que já se passaram muitas e muitas temporadas. Eu acho que a grande notícia para mim, pro torcedor do Botafogo, claro, é a vitória. Agora, a grande notícia é que a gente viu um belo de um jogo. A gente gosta de falar porque é o futebol de lá, porque é a Euro, a Copa América, o time daqui, o time dali. Jogaço. Jogaço hoje de bola. Ganhou. O Botafogo poderia ter saído na frente o Palmeiras, poderia o Botafogo ter construído uma vantagem maior. A gente vai falar de Everton, a gente vai falar de John. Então, muito interessante voltar podendo falar de jogo de bola. É um jogo que, já boa noite ao Pedro, o Zupac, Breiler, William, os fãs e as fãs do esporte, mostra a força das equipes, porque, em tese, é óbvio que a gente precisa esperar a janela de transferências fechar, quem vai sair, quem fica, mas o título brasileiro deve ficar com uma dessas duas equipes ou com o Flamengo. E tem o Bahia correndo por fora. Por enquanto são os 3 candidatos. São os 3 candidatos, para mim, acima. Sim. Né? São os que estão jogando mais bola também. São, na minha opinião, inclusive, são os 3 melhores elencos do Brasil. Eu concordo. O Botafogo, para mim, entrou na terceira vaga de elenco aí. Teria o Atlético Mineiro. Com características do diferentes. Botafogo. O Flamengo mais técnico, Sim. O jogo mais refinado, né? Refinado, drible, individualidades. Palmeiras o mais consolidado coletivamente, apesar do Flamengo ser um time bem treinado e o Botafogo também. E o Botafogo, além de ser um time muito técnico, fisicamente é o mais forte de todos. Isso fez diferença hoje? Muito, porque o Palmeiras é um time que, quando o adversário tem algum momento de imposição,
consegue, pela intensidade, pelo jogo físico e coletivo, deixar a partida muito inconveniente para o adversário. Não conseguiu contra o Botafogo. Fez um jogo igual. Como disse o Pedro, poderia ter empatado, poderia ter vencido, o Botafogo poderia ter feito 2-0. Né? A melhor chance do primeiro tempo é do Palmeiras. Melhor chance do primeiro tempo do Palmeiras. Os dois goleiros jogaram muito bem. O John fez uma partida. Segundo tempo, o Tiquinho teve uma chance também para fazer 2-0 claríssimo, assim. Então Júnior Santos, a gente viu um jogo de alto nível. Tá? Um jogo muito bom. Quando a gente reclama, às vezes, do nível do futebol brasileiro, você pode tirar essa partida da reclamação. Isso é um jogo, por exemplo, muito acima de qualquer coisa que você vai ver na América do Sul. O ritmo, talvez não na parte técnica, mas o ritmo do jogo foi um ritmo de jogo de Premier League hoje. Verticalidade o tempo inteiro, jogo muito rápido, duas equipes muito rápidas. Eu acho que não na parte técnica, porque os dois times não dão espaço. Sim. Então é muito difícil você achar E aí, para você fazer um jogo de Premier League, tecnicamente, no nível de cidade, você precisa ter o De Bruyne. Mas o ritmo hoje foi muito assim. Campo, e aqui não tem. Sim. Mas o nível aqui é muito alto, assim. Tem, por exemplo, aqui, eu acho que o Felipe Anderson entra. Entrou bem, hein? O Abel faz o 4-3-2. Entrou muito bem o Felipe jogador Anderson. que podia estar todo no time forte da Europa. E no jogo físico que você cita bem, o Palmeiras teve peça para tentar. Eu acho que o Botafogo ele tem um time físico, ele tem um time veloz, ele aproveita espaço. No finalzinho ali, eu acho que o Palmeiras, no jogo físico, ele tem um pouco mais de corpo, porque ele entra. E não é que o Felipe Anderson entrou, já entregou tudo que pode, é o grande jogador, vai resolver, não. Mas eu acho que teve um pouquinho de fôlego para esse jogo físico, um pouco mais ali, pelas peças que entram, o banco do Palmeiras. E foi até interessante para ver quais eram as primeiras ideias do Abel para usar os reforços, né? Então o Felipe Anderson entrou aberto pela esquerda, né? Aí ele puxou o Rony mais para dentro para fazer uma dupla junto com o Flaco. Então a gente já tem uma ideia que o Felipe Anderson é um favorito para assumir a vaga aberta pela esquerda quando ele de fato for assumir. O Maurício entra pela direita no lugar do Estevão, e eu imagino que essa vai ser, não a disputa, porque o Estevão vai ser o titular, mas o Maurício é um cara que vai tentar ocupar aquele espaço quando o Estevão não tiver. E quando o Estevão for embora pro Chelsea, é ali que o Maurício vai entrar. E aí depois, no fim, quando ele bota o Dudu, né, bota o Dudu e o Mike, aí ele abre o Dudu na esquerda e centraliza o Felipe Anderson. Então isso mostra um pouquinho, olhando pelo viés do Palmeiras, como os reforços que o Abel ganhou, e para mim essa é a melhor janela que o Abel Ferreira teve no Palmeiras nos 4 anos que ele está à frente do clube. Como essa janela oferece já um repertório diferente no aspecto ofensivo. Porque antes ele tinha os meninos, Luiz Guilherme, o Estevão para jogar, o Lázaro. É muito diferente do time que pegou o Boca na semifinal, né? Pois é, então agora ele teve condição de melhorar o time bem tecnicamente com as trocas. E o Palmeiras não fez um jogo ruim, não. Sim, sim. É que o Botafogo é uma flecha. O Botafogo hoje fez um jogo muito inteligente. O gol do Botafogo hoje foi o retrato do que o Botafogo queria fazer em campo. E para mim, assim, apesar do Luiz Henrique ter acelerado e o Tiquinho ter finalizado, participam do gol do Botafogo, para mim, os 2 melhores jogadores do Botafogo no campeonato até aqui. Que é o Bastos, que desarma lindamente, com elegância, Foi mesmo. E dá a bola para o Marlon Freitas, dá um passe vertical que rasga. O Marlon faz um campeonato espetacular. Excelente também. E acha o Luiz Henrique, e aí ele desequilibra. Tem muita gente no Botafogo acima do nível, hein? Sim. E não é uma coisa, no momento, foi nesse jogo e tal. A gente vê... Para vencer jogo grande, você precisa disso. Exatamente. Não é só um Luiz Henrique inspirado. A gente vê notadamente um crescimento gradual de todos os jogadores do Botafogo. E aqui não é uma questão, também empolgado, que o Botafogo venceu um jogo. O ano passado... Calma, o ano passado é outra história. O Pedro lembrou muito bem. O ano passado já ficou para trás. O jogo de hoje mostra muito bem isso e tal. Estou falando dentro de campo. O Botafogo já mudou muito, já é outra história. É líder de novo e tal. Não é mais aquela distância e tudo, mas é muito consistente essa liderança. Muito consistente, né? E acho que assim, a gente fala muito do Palmeiras, Breila, que o Palmeiras é um time que não se abala, que é um time que sabe controlar o jogo, sabe o que quer, é muito bem treinado há muito tempo e tal, etc. Mas o Botafogo de hoje é um Botafogo que mostra também essas características. Mesmo nos jogos onde passa alguma dificuldade, tem algum aperto, não está tão bem, como recentemente aconteceu, ganha. O Botafogo consegue ganhar. Ganha. Isso. E você citou, William, jogadores do Botafogo que estão muito bem, e aí a gente vai ali nos nomes naturais, o Bastos na defesa, o Luiz Henrique fazendo a diferença na jogada individual, Savarino, jogador de seleção venezuelana, bem na Copa América, mas a gente precisa pontuar que até mesmo os jogadores que ficaram marcados no ano passado já deram a volta. O Marçal hoje entra e faz um jogaço, marcando o Estevão, no 1 contra 1, praticamente não perdeu, quando perdia conseguia se recuperar.
O Tiquinho Soares voltando a marcar, um bom jogo. Importante pra ele. Tem gente que vai questionar ali aquela bola que ele poderia ter servido o Luiz Henrique, mas quando o centroavante gira e a marcação passou, o cara tem que bater ali, ele fez o correto. Aparece o prato de comida ali na frente e vai comer. Uma Não chapada bonita. Bonito, ó. Golaço. E não dá para julgar. E o Marlon Freitas muito bem, com consistência na temporada, não são só lampejos como no ano passado. Então é um Botafogo que, como equipe, está respondendo muito bem à proposta do Arthur Porque no Jorge. passado o Botafogo tinha os Tiquinho inspirado em alguns momentos que desequilibrava. O Lucas Perry, que carregou o time nos piores momentos no primeiro turno. Era Lucas Perry e Tiquinho. E entre eles... Ok. Você tinha o Eduardo, fez um tremendo. Ok. Se a gente olhar pro Botafogo do primeiro turno, o Adrielson fez um tremendo primeiro turno. Razoável pra mim. O Eduardo. Razoável pra bom. Não, primeiro O Adrielson e o Perry, inclusive, corrobora aquela sua tese, que o time sofria muito mais do que jogava. O Eduardo fez um campeonato muito bom. Eu acho que chegavam muitas bolas no gol do Botafogo e poucas bolas pro Tiquinho. As muitas bolas, até algumas impressionantes, o goleiro pegava. E o Tiquinho, com quase nada, resolvia jogos. Só que você não mantém esse nível por 38 rodadas. Sim. Chegou um momento que eu acho que a equipe... essa foi uma coisa, porque foram várias circunstâncias. Primeiro, a saída do treinador. Aí o time começa a desandar. Aí os jogadores escolhem o substituto, né? E daí vem o Bruno Lage, que fala a verdade sobre a equipe. Só que aqui você não pode falar a verdade. Aqui você tem que ficar quieto e jogar pro seu elenco. Você não tem que explicar para o que está acontecendo. Então, a entrevista do Textor, deu uma entrevista hoje, ele fala que ele acha que o grande erro que ele, como gestor, cometeu na última temporada foi não ter mantido o Bruno Lage. Mas a forma que é do pacote também, né? Ele não vai acertar tudo. Ele vai errar a decisão lá para hoje chegar e, se tiver que brigar para manter... Só que hoje ele tem um time muito forte. E hoje, se um desses jogadores que está muito bem, um dos jogadores que estão jogando muita bola, por acaso, cair de nível, você tem 3, 4, ele tem banco. Hoje ele tem banco. O time é forte, hoje ele tem mais banco do que ano passado. Os jogadores do time titular que resolvem jogos. Tem jogadores que chegaram que não jogaram ainda. O Alan chegou agora, o Thiago Almada chegou agora, o Igor Jesus entrou hoje. Então o elenco que já era bom, o time titular melhorou, o elenco ficou mais equilibrado e a janela, a última, a atual janela, ela é muito boa também. E com a Almada se agrega uma característica de jogador que não tem no elenco, por exemplo, sabe? Sim. Do construtor, que dribla, que... Você tem Jefinho fora ainda. Não tá jogando. Então, resumindo, é outro mundo, se comparado ao mundo do ano passado. Isso para mim muda, inclusive, para a perspectiva do duelo da Libertadores. Sim. É um duelo pop, não tem favorito. Que muda até um pouquinho do que eu cito ali do final do jogo hoje. Esses caras vão estar à disposição. Você vai ter outro, pelo menos parte deles. Você vai ter outra perspectiva. Não é que já vai entrar todo mundo, já vai estar todo mundo ser titular, mas você vai ter peças, por exemplo, hoje o Abel começou a ter, já que o Felipe Anderson entrando. O Alan estava no banco hoje. Sim, mas é outro... Ele vai entrar ainda, é isso. Tempo de por exemplo, para o Abel, um desafio para a Libertadores é conseguir chegar aos jogos contra o Botafogo com o Felipe Anderson perfeitamente encaixado. Eu acho que perfeitamente encaixado é complicado, mas ele vai estar melhor encaixado. No time do Abel, acho que dá para ficar perfeitamente encaixado. Não é por falha do Felipe ou do Abel, é talvez o tempo. E eu vi o comportamento do Felipe Anderson hoje. É claro que é uma amostragem muito pequena, de poucos minutos, mas ele cai, o espaço onde eu imagino que ele vai jogar, que é o espaço aberto pela esquerda, no time titular hoje do Palmeiras, quem ocupa é o Rony. E o Rony ocupa esse espaço porque ele tecnicamente ajuda da maneira que ele pode e porque sem bola ele é um cara que faz o que outros não fazem no time do Abel. O Felipe Anderson, nos poucos estreia e tudo mais, ele ajudou bastante sem bola também. Então acho que o Felipe Anderson traz uma bagagem de Europa. Volta para fazer a marcação, dá um pique até a área do Palmeiras. Porque ele estava fresco, cheio de vontade, primeiro jogo, mas etc. ele voltou muito bem. Se ele de fato conseguir entregar esse comportamento sem bola, talvez não tanto quanto o Rony, mas se ele conseguir entregar, tecnicamente, o Palmeiras vai dar um salto bastante elevado com ele no time titular. E também ganha características, porque com o Rony, por exemplo, jogando como centroavante, numa hipótese aqui, ele pode jogar mais recuado se quiser e usar contra-ataque, como pode ganhar pressão de saída de bola. Com o Flaco Lopes, ele pode ter mais a bola, pode ter alguém que faz ali a parede para os 3 jogadores de alto nível que ele tem atrás, o Veiga, o Estevão e o Felipe Anderson, tem repertório, se encaixarem. Ele pode jogar num 4-1-3-2, ele pode jogar com um volante só, se quiser, e pode jogar com 2 atacantes, ele começa a ganhar opções de jogo. Por isso que eu falo do encaixe perfeito, porque para enfrentar o Botafogo, o Palmeiras precisa tecnicamente elevar o nível. E eu não estou nem falando do Dudu aqui. Sabe quem fez falta hoje no Palmeiras para enfrentar o Botafogo? O Richard Rios da Colômbia. Muito. Hoje o Rios da Colômbia fez falta. Mas hoje eu achei bem o meio campo do Palmeiras. Pelo jogo físico. E no primeiro tempo,
para mim o meio-campo do Palmeiras conseguiu controlar mais, até pela vantagem numérica. O Arthur Jorge vai novamente com 4 atacantes, sem o Eduardo, e ali ele tinha a possibilidade de ter vantagem na frente quando fizesse essa bola chegar em velocidade para os atacantes, ou correr o risco de perder o meio-campo em algum momento, e isso aconteceu no primeiro tempo. Então, certamente ele identificou isso, e no segundo tempo o ajuste, para mim, é fazer o Luiz Henrique sair mais do meio para a ponta, e essa movimentação passa a fazer com que o Palmeiras tenha de preencher mais o setor por ali. O Aníbal Moreno deixou de levar vantagem em todas as bolas, passou a correr atrás. Piquerez passa a ter um contra um com o Luiz Henrique, e isso dificulta a marcação. Para mim, um ajuste até esperto do Arthur Jorge, e até no segundo tempo ele faz a leitura perfeita de quando o Palmeiras mexe. E é uma mexida que, de certa forma, impactante, que o Felipe Anderson muda a característica do time e faz com que é um jogador de meio que joga aberto pelo lado esquerdo, e o Botafogo vai mexendo também, de acordo com isso. O Tietê entra em campo, Danilo Barbosa. Então, foi um duelo muito interessante dos dois treinadores, de dois grandes elencos, mas, para mim, mostra o sinal de maturidade do Botafogo. O Botafogo, com o Arthur Jorge, conseguiu competir com o Palmeiras, e até mesmo num momento de desvantagem de jogo, que para mim, se for avaliar ali ligeiramente, o Palmeiras foi melhor no primeiro tempo, o Botafogo se ajusta, e no segundo tempo, pelas mexidas, a capacidade do técnico e também do time de dar essa resposta, e até mesmo do banco, o Botafogo não só reverteu ali, igualar o jogo, foi melhor e mereceu a vitória. Então, para mim, é uma grande... Essa vitória não define o campeonato, mas essa vitória, para mim, é um selo, um carimbo definitivo de que o Botafogo do Arthur Jorge está no caminho muito certo, pela forma como competiu e soube lidar com as nuances do jogo. E mesmo no primeiro tempo, onde o Palmeiras de fato foi um pouco superior, conseguiu colocar mais gente para construir no campo de ataque, tentar empurrar o Botafogo para trás através do seu meio-campo. As escapadas que o Botafogo teve, os instantes que o Botafogo recuperava essa bola e jogava nas costas da linha alta do Palmeiras, porque o Palmeiras tentou se instalar mais no campo do Botafogo, o Botafogo levou muito perigo, muito perigo. Júnior Santos, Luiz Henrique, o próprio Tiquinho, impressionante a velocidade do Botafogo nos seus melhores e nos seus... Eu não vou falar piores, porque não foram ruins, mas nos seus menos melhores momentos do jogo, o Botafogo foi perigoso o tempo inteiro. Foi um jogo muito interessante. Isso eu concordo, e acho que isso está no caderninho do Abel, porque a gente fala muito da finalização do Flaco, né? A defesa do John, o Palmeiras poderia ter saído, mas o Botafogo, ele a todo momento, ele tem mais volume. Então, a todo momento, ele não perde exatamente o controle. Não é que controlou o tempo inteiro, mas a todo momento ele está com o jogo por ali, e muito por isso. E você tem 2 confrontos pela frente. E certamente não era algo que o Palmeiras pensou que assim, eu vou arriscar e vou dar esse campo. Deu algo que o Abel vai estar ali. E no segundo tempo, vai estar ali na mente para a partida da Libertadores, para o confronto da Libertadores, que eu acho que isso vai pautar muito a conversa. O que aconteceu hoje, o que pode acontecer para a Libertadores. E no segundo tempo continua, quando o Zupac cita ali, que não é por acaso os 2 melhores jogadores participarem. É um gol que não é porque esticou uma bola e deu um drible, o Murilo poderia ter brecado ali, o Henrique ou não, ele passou. Não, tem toda uma construção. Então, o campo que se apresenta para o Botafogo, com jogadores... E o Bini falava que é melhor que o do ano passado, também acho. Você tinha o Botafogo? Savarino, você tinha Júnior, você tinha o Henrique, você tem o Tiquinho para finalizar. No ano passado você tinha o Tiquinho para finalizar e muito do Eduardo. Hoje você amplia o leque. Então, investimento, exatamente. Então, é outro papo de jogo. E eu volto a bater na tecla. Para mim, o jogo de hoje... A gente estava batendo papo ali agora na redação, o nosso Matheus Carreira do Data, ele brinca e fala, dos 4 confrontos, acho que esse talvez fosse o menos importante, porque vai ter 2 Libertadores e do retorno. Eu até discordo um pouco, porque eu acho que pro botafoguense, não é por toda a rivalidade Textor e Leila, pelo que foi para jogo, mas pro botafoguense, você competir, vencer, se testar contra alguém que te doeu tanto no ano passado, não é voltar no assunto, mas aquilo ali inconscientemente vai pegando. Mas dos 4 não é o menos importante. Então, eu tinha esse debate com o Matheus, inclusive, que trabalha com a gente. Para mim, tinha uma importância muito grande. Primeiro que você se prova, não é virando a página, você se prova dentro da competição, você chega com uma outra postura para esse mata-mata. O bicho já começa
O Palmeiras é o grande time vencedor dos últimos anos do futebol brasileiro. A gente pode discordar que tem time que investiu mais, time que tecnicamente... Mas o time que se prova mais vencedor por mais tempo, com um trabalho mais consolidado, é o Palmeiras. Mas diz mais em termos de desempenho do que resultado, né? Porque o resultado não é definitivo. O desempenho, como você compete, como você é superior na primeira etapa, como você constrói o resultado da segunda etapa, mas é importante o vencer. Sim. Porque só o desempenho... Desempenho é performance, mas não vence. É que os jogos da Libertadores tem outro componente. Você né? desempenhou, você venceu. Não, mas o que eu acho é como você chega lá. Mas é outro mundo. Mas o jogo da Libertadores é outro mundo. Os riscos que você corre são diferentes. Quando você chega pro jogo, você tem que chegar da melhor maneira possível. Os 2, 3 dias. Mas você chegar com um bom desempenho e carregando um bom resultado hoje, claro que te inspira. Eu não duvido. E acho que é muito importante isso. Eu não duvido. E se você só desempenha e não vence, você vai ter sempre o gostinho de que... Eu não duvido. E o William sabe disso, a gente participa do programa há muito tempo junto, desde a formação dele que o Botafogo ganha em qualquer campeonato. Sim. Principalmente depois de trouxe treinador, eu não duvido que em qualquer campeonato. Mas é óbvio que um jogo de mata-mata, o Botafogo vai ser testado com algumas coisas que ele não está sendo nos pontos corridos. Mas ele só pode ser testado nos pontos corridos com o que tem para ele. Perfeito. O que tem para ele para ser testado e chegar lá, não é que ele vai ganhar o mata-mata, só que ele chega com um tamanho diferente. Perfeito. Por exemplo, tudo está sendo feito corretamente até agora. O jogo de ida da Libertadores vai ser no Rio de Janeiro, o Botafogo tem melhor campanha, resolve em casa. Se no jogo de ida, no segundo tempo, com 30 minutos do segundo tempo, estiver 1-0 para o Botafogo, como esteve hoje, será que o Abel vai lançar o Palmeiras ao ataque como lançou hoje, ou ele vai inteligentemente pensar no... Então, acho que os jogos da Libertadores, eles podem ter outra característica, e por isso vão ser tão interessantes. E nesse sentido, o Abel tem mais domínio sobre o comportamento do seu time nesse tipo de jogo do que o Arthur Jorge por uma simples questão de amostragem. Então, acho que vão ser jogos um pouco diferentes em relação aos riscos que cada um vai topar tomar no primeiro e segundo jogo. É assim, porque hoje em dia, explicar as coisas direitinho assim, porque vocês entendem o que quiserem, então, só para deixar claro. Mesmo você explicando direitinho. Eu vou ter que explicar com mais profundidade. Quando eu digo que o time vai ser testado, porque é um jogo diferente, ele pode ser até melhor do que nos pontos corridos, exatamente por ser um time técnico, de força, tem muito característica do time que pode lidar bem com o jogo de mata-mata. Só que a gente precisa esperar. Porque um jogo contra o Palmeiras, no mata-mata, vamos dar um exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo que perde o primeiro jogo de 1-0. É muito diferente de você começar um jogo perdendo de 1-0, tendo que reverter a situação, do que foi o começo do jogo de hoje. Porque é um jogo de outro caráter, tem muita coisa em jogo. E tem uma coisa que é essencial. A Libertadores é mais fácil que o brasileiro. Mas voltemos, a Libertadores não é o brasileiro não é a Libertadores. Ganhar hoje não significa que vai avançar. Mas o Botafogo chega com um outro tamanho. O peito está estufado de outra forma para o mata-mata. Porque você chegar para o mata-mata, ou você tomando uma paulada hoje, ou você só desempenhando... É melhor do que perder, então, claro. o que eu falo tem um componente que para o botafoguense, talvez à distância a gente não perceba, para o botafoguense é fundamental você encarar o Palmeiras e vencer. Mas tem um ponto... Você desempenhar e vencer, claro e não ser apenas numa bola, como a gente chama, numa bola vadia. É um primeiro tempo que você tem volume, é um segundo tempo que você finaliza e mata o jogo ao seu jeito. Tem uma outra coisa que eu acho que tem muito a ver da maturidade de como se encara o jogo de futebol, principalmente dos profissionais mais vencedores. Eles têm que jogar pela torcida e por si mesmos, mas eles não podem comprar a pilha da torcida. A pior coisa para o Botafogo, porque a pilha do torcedor é normal, e o botafoguense, depois de tudo que passou por tantos anos, e o ano passado chegando no ápice do fracasso quando é possível ganhar e tudo mais, é muito natural que o botafoguense seja pilhado. Se não estiver, é porque a torcida gelou. Mas hoje então, os jogadores deram uma boa resposta hoje. Não, eles têm dado muitas respostas boas. Emocionais, só que essa parte emocional, quando chegar o mata-mata, você pode multiplicar vezes 500. Não, por outro motivo. Podemos, mas é um Botafogo... Porque é um mata-mata e é uma Libertadores. Mas o Botafogo está vacinado nesse aspecto, pelo que aconteceu no ano passado, e principalmente nessa temporada... Como você gosta de dizer, está criando cada vez uma casca mais grossa. E é uma casca forma que cria, como joga. Porque, assim, muitas vezes os clubes, os times, na verdade, nesse tipo de discussão, a gente fala que o time cria casca ou o time é pilhado pelo comportamento da torcida. No caso do Botafogo, a gente está falando do comportamento de gente do dono do clube.
O próprio comportamento, não que agora o Textor tenha colocado pilha no jogo, porque ele não colocou, inclusive na entrevista que os amigos do GE soltaram hoje, ele foi muito respeitoso ao Palmeiras, ao trabalho do Palmeiras, né, como clube mesmo. Mas a pilha de 2023, ela não vem só da arquibancada, ela vem de dentro do clube também. E me parece que os jogadores, acho que até pela experiência, pelo perfil e pela boa fase que vivem, conseguiram deixar tudo do campo para fora. Eu acho que isso é muito saudável. Defende com a mão direita um chute do jogador do Vitória. Hoje foi de um grau de dificuldade ainda maior. A bola enfiada pelo o Flaco finaliza bem. Ele dá ele mostra o canto que ele ia bater, finge que vai bater do lado direito do John e vira o pé na hora, bate do esquerdo e ele faz uma defesa com uma mão esquerda na bola, uma defesa de alto grau de dificuldade. Sempre bom lembrar que o Botafogo ganha o jogo também, tendo obrigado o Everton a muitas defesas difíceis. O Everton bem foi muito personagem. O Botafogo também chegou muito. Sobre o que o Serginho falava do jogo do ano passado, foi olhar o Botafogo dos 15 jogadores que ele colocou em campo hoje, né, os 11 que iniciaram, mais os 4 que entraram no meio do jogo, só 5 participaram do jogo do ano passado. O Botafogo gradativamente foi alterando bem o seu elenco, com uma espinha dorsal razoavelmente mantida, mas alterou bem. Marçal, Marlon Freitas, Júnior Santos e Tiquinho iniciaram os 2 jogos. E o Danilo Barbosa entrou nos 2. Então, muitos dos jogadores que estavam em campo não viveram aquilo. Obviamente, ouviram e sentem no ambiente do clube a ansiedade que é gerada por um jogo como esse. Viveram por tabela, né? Agora, você imagina, para o torcedor que estava no estádio, esse jogo de hoje ele tem um sabor que é difícil de dimensionar. O Botafogo fica muito grande no campeonato, muito grande. Porque a partir de agora, como se ainda faltasse algo a esse Botafogo, que para mim tem mais opções do que o Botafogo do ano passado em termos de elenco. Tem mais repertório de jogo, embora viesse numa sequência que não era tão boa em termos de nível de atuação. Hoje ele retoma um jogo de altíssima exigência, ele retoma uma atuação de altíssimo nível. Mas nas últimas semanas não era. O Botafogo já tinha jogado melhor do que nas últimas semanas. Ele, além de tudo, vai retomar uma aliança com a arquibancada e uma expectativa renovada de que é, de fato, um enorme candidato ao título. O efeito moral dessa vitória para o Botafogo é muito grande. Já estava claro que o Botafogo tinha tudo para brigar nesse campeonato de novo, que o Botafogo veio do ano passado para ficar entre os times que brigam pelo Campeonato Brasileiro. Mas esse jogo de hoje, ele deixa o Botafogo muito grande na briga, muito grande. E o ambiente estava espetacular, né, no Newton Santos para esse jogo de hoje, especialmente depois que o Botafogo fez o gol, então virou um caldeirão realmente, a torcida jogando junto e foi importante para essa vitória do Palmeiras. Vamos ouvir 2 jogadores que participaram desse jogo. Tiquinho Soares, vejam vocês que no ano passado o Tiquinho pede um pênalti, né, naquele 4-3 da virada. Se o Tiquinho faz aquele gol, era muito improvável que aquela virada acontecesse. Mas hoje ele vai e faz um gol importantíssimo, o gol da virada. E ele vai falar agora com a gente, assim como o Everton, goleiro do Palmeiras. Vamos ouvi-los. Tiquinho, autor do gol da vitória hoje. Tiquinho, fala um pouquinho como é que vocês estavam se preparando para o ambiente dessa partida e qual é o nível de felicidade que vocês estão após essa vitória e a manutenção da liderança no campeonato. Não, jogo difícil. Eu acho que quem assistiu o jogo hoje viu 2 equipes jogando um bom futebol. A gente se preparou bem. É mais um jogo. Sábado tem mais também. E a gente prepara como se fosse mais um jogo. Claro que a repercussão é devido ao passado, mas como eu já falei, já foi, já passou. Construir uma nova era agora. Feliz pelos 3 pontos e seguimos. Tiquinho, fazia um tempão que você não fazia um gol, né? Desde o dia 21 de abril, e foi o primeiro gol depois que você perdeu o seu pai. Como é que foi para você marcar esse gol no Newton Santos e comemorar com a torcida também, levando isso em consideração? Todo mundo sabe que perder um ente querido é difícil. Eu passei momentos muito difíceis, juntamente com minha família. Perdi o cara que eu achava, desculpa a palavra, mais foda do mundo, entendeu? Mas eu creio que hoje eu estou feliz, minha mãe está feliz, minha esposa, minha irmã, meus filhos. Agradecer a Deus por tudo, glorificado e exaltado seja o nome de Deus. Foi eleito o craque do jogo, claro que não é o resultado, né, que você queria, que o Palmeiras queria. Um jogo tão bem jogado, né, tantas chances. Como assimilar? Era um jogo grande, 2 líderes por detalhes ali, assimilar esse resultado, de novo, evidentemente não era o que vocês vieram buscar aqui, né, Ué? Sem dúvida, óbvio que a gente veio aqui desde o começo do jogo procurando a vitória. Acho que quem estava em casa viu um grande jogo, as 2 equipes
jogando para cima, jogando para frente. Acho que foi um grande jogo. A gente sabe que tem muito campeonato pela frente, muita coisa para acontecer. É uma derrota, óbvio que ninguém gosta de perder, mas vamos seguir em frente, trabalhando, firme. Não tem muito tempo para se lamentar. Sábado já tem jogo de novo, já vamos recuperar bem, descansar bem, treinar também, melhorar o que precisa melhorar e já focar no jogo de sábado. O de hoje já não tem mais volta, não tem o que fazer, mas acho que vale a pena também valorizar o grande jogo. É jogo grande, é decidido em detalhe. O Botafogo foi mais feliz, fez um gol e a gente saiu daqui com a derrota. Vamos descansar e pensar no próximo. Você falou muito dos detalhes, você fez tantas defesas hoje. Você pode eleger uma que você acha que foi a mais importante aí? Você fez uma participação realmente muito importante, né? Cara, eu acho que as defesas cara a cara, mano a mano, sempre é uma especialidade minha, é um detalhe que eu tenho de fazer a leitura e mais uma vez ali eu fui feliz com o Júnior Santos ali cara a cara, então acho que essa aí talvez seja a mais difícil. Às vezes os caras falam que quando bate, você abre o peito, mas é uma leitura, é um detalhe, mas enfim, acho que trocaria tudo pela vitória, infelizmente não veio, mas vamos seguir firme. Esse é o Palmeiras também, que joga sempre para frente, joga sempre para cima, procurando a vitória do começo ao último minuto. Hoje não veio, mas vamos continuar trabalhando, que é o que a gente sabe fazer, competindo. E sábado, dentro da nossa casa, a gente, com o apoio do nosso torcedor, tenho certeza que vai ser um jogo diferente e a gente vai buscar a vitória. Tá aí o Everton, né, eleito o melhor jogador do jogo. O Everton parece ter deixado para trás aquele início meio diferente dele, né? Porque ele é um goleiro de altíssimo nível. Esse ano começou o ano tendo algumas falhas, mas já retomou e hoje fez um grande jogo lá no Newton Santos. Deixa ao Newton Santos agora, porque lá estão Luiz Carlos Júnior, Eric Faria e Richarlison para participarem com a gente aqui e falarem um pouco mais sobre esse grande jogo que tivemos essa noite lá no Newton Santos, em que o Botafogo saiu mais líder do que nunca e conseguiu abrir 3 pontos de vantagem. São aqueles jogos que, caso o Botafogo seja campeão lá na frente, ficam marcados na memória do torcedor, não tenho dúvida nenhuma, né, Luiz? Boa noite, bem-vindo, meu amigo. Boa noite, amigos. Alô, Diniz. E, de certa forma, uma redenção do que aconteceu ano passado aqui, quando o Botafogo fez 3-0 no primeiro tempo, poderia ter feito 4 ou 5 no primeiro tempo, estava vencendo por 3-1, o Tiquinho perde um pênalti. Aquela grande virada do Palmeiras acabou determinando um colapso ao Botafogo. E dessa vez o Botafogo venceu bem num jogaço, né, Eric? Fala, Felipe, boa noite Mansur, Serginho, Luiz e Henrique, a gente já está aqui há um tempo juntos. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Troca. É daqueles jogos, assim, esse jogo vale os mesmos 3 pontos dos outros 37 jogos do campeonato. Mas ele tem um aspecto psicológico muito importante, por tudo que se viveu no ano passado entre esses dois times e pela disputa desse ano, efetivamente, quando o Botafogo e Palmeiras estavam empatados com 33 pontos. O Diniz chamou a gente dizendo que foi um grande jogo. Eu diria que, para mim, foi o melhor jogo do campeonato, por tudo que representava, pela intensidade, pela qualidade dos dois times, pelo número de finalizações, pela boa performance dos dois goleiros. Everton e John agarraram muito, lances assim frente a frente com os atacantes de Palmeiras e Botafogo. Essa do Flaco no início do jogo, defesaça do John. O John fez outras defesas também ao longo do segundo tempo. Então, assim, o jogo teve de tudo que um grande jogo pede entre dois grandes times, entre dois grandes postulantes ao título. Numa jogada individual maravilhosa do Luiz Henrique e numa conclusão muito boa do Tiquinho com presença de área, o Botafogo fez 1-0 e ganhou o jogo, fez a diferença nessa noite aqui no Newton Santos. Então, não tenho o que dizer, a vitória é justa. Se fosse empate, seria justo também. Se o Palmeiras tivesse vencido, também seria justo, porque os dois times fizeram por onde essa noite aqui no Newton Santos. Richarlison, grande jogo, né? Grande jogo. Boa noite, meninos. Mansur, Serginho, Diniz. Eu fiquei impressionado com a variação que as duas equipes apresentaram, principalmente nessa noite. Variações de posicionamento, principalmente no sistema ofensivo, de conexões, de jogadores com muita inteligência tática sem a bola, que eu acho que é importante para times que são postulantes ao título. O jogo de xadrez dos dois treinadores que realmente estudaram as duas equipes, mas o que mais me impressionou, não ficou aquele jogo chato, truncado, com um jogador tentando não jogar, pelo contrário. Essa defesa do Everton também. Pelo contrário, eu vi principalmente o sistema ofensivo quase sempre ganhando, levando a melhor sobre o sistema defensivo. Foi um jogo aberto, de alternâncias.
esses pontas hoje, principalmente o Luiz de um lado e o Estevão, enquanto esteve em campo, infernizaram, no sentido da palavra, literalmente, o jogo. Tiquinho com movimentação, o próprio Júnior Santos com movimentação, Rony com o Flaco Lopes. Diniz, para mim, a variedade de que o jogo apresentou tecnicamente foi muito agradável. Isso, para mim, foi o ponto positivo de hoje. Porque, às vezes, quando você tem um confronto do primeiro com o segundo, em função da importância do jogo, ele fica meio preso, meio amarradão, né? Não foi o caso de hoje. Não foi o caso. Um outro ponto que a gente destacou ao longo da nossa transmissão, viu, Felipe, Mansur e Serginho? Os jogadores queriam jogar bola. Tinha tretinha em campo? Tinha reclamação, tinha um empurrãozinho aqui, outro ali, uma chegadinha aqui, outra chegadinha ali. Tudo isso faz parte de um grande jogo, de um clássico, enfim, de um jogo importante. Mas os jogadores queriam jogar, queriam vencer a partida. Então, o jogo teve toda essa movimentação, a bola sempre muito presente nas áreas, né, adversárias. Os ataques, como o Rick disse, levando vantagem sobre as defesas. Mas no jogo aéreo, que é um forte do Palmeiras, o Alexander Barbosa e o Bastos foram quase que impecáveis na partida. Assim. Ganharam muitas bolas aéreas, que é um jogo muito forte do Palmeiras, né? Segundo tempo, quando o Botafogo fez 1-0, o Palmeiras abriu um pouquinho, tirou o menino, promoveu a estreia do Felipe Anderson, tá ainda sem ritmo e tal, mas com muita técnica, 2, 3 jogadas assim, ele tirava muito fácil o adversário da frente, certamente vai acrescentar muito a esse time do Palmeiras. Estamos vendo aí a primeira finalização do Felipe Anderson como jogador do Palmeiras. Agora, eu queria destacar a atuação do Luiz Henrique, né? Eu acho que na transmissão da Globo, o Everton foi eleito o craque do jogo, né, pelo que a gente viu no fim da entrevista ali do Edgar Alencar com o Everton. Mas, assim, eu acho que o Luiz Henrique foi mais decisivo para o jogo. Hein? Embora o Everton tenha feito grandes defesas e tal. Cara, toda vez que o Luiz Henrique pegava na bola, alguma coisa importante acontecia para o Botafogo. E o gol foi a síntese disso. Ele partiu para cima do Murilo. O tempo inteiro ele quer o drible. O tempo inteiro o Luiz Henrique joga para frente, busca o fundo, busca uma finalização. Para mim, foi o melhor jogador em campo. O meu voto seria no John. Eu acho que o John fez uma partida assim, praticamente perfeita. Não só no primeiro tempo, como quando ele foi exigido, e foi muito bem exigido, mas no segundo tempo, principalmente junto com o Bastos e com o Alexander Barbosa, nessas jogadas aéreas, ele tomou umas decisões assim, muito importantes para que o Palmeiras não tivesse facilidade. Bom, vários craques do jogo é sinal de que o jogo foi muito bom, né? Exatamente, Felipe. É isso que eu ia falar, foram vários jogadores a se destacar hoje. O Bastos fez um grande jogo, um jogo quase repreensível, por exemplo. Mas sabe que vocês estavam falando sobre o jogo, né? A vontade dos jogadores de jogar. Tanto que a arbitragem, pelo menos para mim, do Daronco, passou despercebida, né? Porque o jogo foi tão bom, não houve grandes reclamações de arbitragem. Daqui a pouco a gente vai falar do jogo do São Paulo, né? E lá tem bastante coisa pra gente discutir. Fala, Luiz. Uma demonstração disso que você falou. Ninguém saiu reclamando de arbitragem, né? Que é uma constante no futebol brasileiro. Principalmente em jogos com esse caráter, né, Luiz? Principalmente em jogos com esse caráter, né? Isso acontece. Sim. Agora eu queria que vocês fizessem uma avaliação pra gente aí dos reforços, né? Tanto do lado do Botafogo quanto do Palmeiras, aqueles que entraram hoje e deixaram aí as suas primeiras impressões. Queria que vocês falassem sobre eles. Vamos começar então pelo Felipe Anderson, que jogou mais? Eu acho que assim, de todos os reforços, foi o que ainda teve uma participação um pouquinho mais ativa, né? Os outros não acrescentaram muito ao jogo. O Igor Jesus ainda teve uma conclusão ali que o Gustavo Gomes chegou na hora H e tal. Mas eu acho que o Felipe foi quem teve a participação mais ativa. E Diniz, Serginho, Mansur, a hora que o Maurício entrou, eu conversei até com o Eric, assim, eu acho que o Maurício rende mais de dentro para fora, não de fora para dentro, como ele entrou no jogo de hoje. Tanto é que a hora que ele faz a modificação, as últimas modificações, ele vem para dentro, que eu acho que ele rende mais. Então ele entrou numa posição que eu não gosto muito, mas eu não sei qual é o pensamento do Abel. O Abel entende que ele pode ocupar a vaga do Luiz Guilherme. Exatamente, é do Luiz e Guilherme. Isso. Exatamente. E então eu não entendo muito bem, não consegui entender. Agora, realmente, tiveram poucos minutos, né? Os outros também, então não deu para avaliar muito bem. Deixa eu agradecer, meus amigos. Luiz, fala, Perdão, Felipe. Só queria acrescentar que você falou do Bastos. E o gol do Botafogo começa num corte dele limpo, bonito, lindo, no Rony, que dá pro Marlon Freitas. O Marlon Freitas lança o Luiz Henrique, aí, enfim, o resto é história, o gol do Tiquinho. Mas começa num desarme muito bonito do Bastos, o gol do Botafogo. O problema desse gol é que o Murilo dá o espaço que o Luiz Henrique gosta. Quando ele pisa na grande área... Mas sabe o que é? O atacante, o Diniz, que é um bom atacante... Desculpa, Diniz. O Diniz, que é um bom atacante, ele sabe. Quanto mais o zagueiro dá campo e principalmente entra dentro da área,
É a proteção do atacante à área. Qualquer toque ali seria pênalti, né? Mas você tem certeza que o Diniz é bom atacante? É um bom meia, um bom meia. Um bom meia quando tinha joelho. Agora, eu acho que ele fica na dúvida, né, a respeito do Luiz Henrique, o que ele ia fazer, porque ele tem a perna esquerda boa, né? Ele pode trazer para dentro para bater. Se ele vem para o combate fechando o fundo, talvez ele trouxesse para dentro para chutar, né? É difícil quando você pega um jogador... Você protege a perna preferencial do cara. Exatamente, né? Tinha que fazer. Como é que é, Luiz? Sai para fazer uma falta no Luiz Henrique. Mas dentro da área é pênalti, né? Não, é exatamente isso, antes de entrar na grande área. Não é fácil. Que o Luiz Henrique tem essa virtude, né? Ele tanto balança para dentro, mesmo sendo canhoto na direita, ele consegue levar muitas vezes para o fundo, como aconteceu nessa jogada do gol e outras também. Enfim, o Estevão também faz isso no Palmeiras. Mas se você for ver, o Murilo, apesar de ter errado no começo da jogada, no final ele acerta. Porque ele dá o fundo pro Luiz Henrique, né? Porque se ele dá o meio é mais que o Luiz ele é muito bom jogador e ele, mesmo sendo canhoto, ele sai para os dois lados, né? E Felipe, hora do adeus? E o Murilo tem uma boa recuperação. Por muito pouco ele não consegue cortar o cruzamento do Luiz Henrique, né? Valeu, meus amigos. Agora sim, Luiz, Eric, Rick, obrigado pela participação de vocês aí. Bom descanso. Bom programa. Valeu. Vamos continuar falando desse jogo entre Botafogo e Palmeiras. A vitória do líder Botafogo sobre o vice-líder Palmeiras pelo placar de 1-0. Sabe que eu estava dando uma olhada aqui nas mensagens, ô Mansur? Até perdi aqui, ó, achei. J. Guedes, ele diz: Diniz, me senti assistindo a Champions League. Tô exagerando? Torço pro Santos, hein? Ele que é da Penha, lá de São Paulo. Foi um jogo desse nível, né, Mansur? Não, o legal é que foi um jogo que dignificou a posição dos dois times, né? Dignificou a posição dos dois times. A gente assistiu o jogo, a gente se ligou na partida e assistiu um jogo de futebol. Coisas que a gente nem sempre consegue. Sabe o que eu achei só do jogo? Não é dizer que alguém errou ou alguém acertou. É que acho que os dois times eles tiveram a virtude de assumir riscos, né? O Botafogo, por tentar desde o início ter um pouco de iniciativa, porque jogava em casa, né? Naturalmente o estádio empurrava para isso. Mas eu achei o plano do Palmeiras, que era um plano atrevido, ousado, só que em dado momento do jogo eu imaginava que o Abel fosse fazer alguma correção de rota, porque o plano expunha demais o Palmeiras, é o que o Botafogo tem de melhor. O Abel, se fosse uma saída... É o contra-ataque, né, Mansur? Não, é porque fosse uma saída de bola do Botafogo de tiro de meta ou uma saída no pé dos zagueiros, o Palmeiras assumia a disposição de marcar 1 contra 1 o campo inteiro, a ponto do Rony encaixar a pressão com o Bastos, né? Enquanto o Flaco encaixava a pressão com o Barbosa, fazendo o Piquerez saltar até o Damian Soares. E aí você tinha lá atrás os defensores expostos no 1 contra 1, com o Aníbal fazendo essa ajuda, mas também encaixando por vezes com o Savarino. A partir daí, por vezes o Aníbal encaixava com o Savarino ou o Marcos Rocha. Teve um lance que o Marcos Rocha foi perseguindo o Savarino até o outro lado do campo. A partir daí, o que o Botafogo tem de melhor é a aceleração desses jogadores no espaço. São jogadores muito bons correndo. Era um risco muito grande, estava claro, de você deixar esses homens no 1 contra 1 contra esses jogadores de tanta aceleração. Lances assim aconteceram no jogo, em quase todas as chances do Botafogo no jogo são construídas em bolas jogadas às costas desses defensores para esses jogadores acelerarem e quase sempre eles estavam no 1 contra 1. Aí o lance do gol, o Piquerez está no meio do caminho entre ir buscar o Damian, e no caso quem estava por ali era o Marlon Freitas fazendo a saída, e a área está defendida 1 contra 1, como ficou quase todo o jogo. Aqui era só um lance, a única diferença desse lance é que ele se origina num lançamento longo para o Rony, que o Bastos faz o corte e a bola cai no pé do Marlon Freitas. Mas o Botafogo quase sempre tinha seus homens mais rápidos, muito fortes, muito potentes, correndo em mano a mano contra os defensores do Palmeiras, ou o lançamento para o Tiquinho, que travou um duelo espetacular o jogo inteiro com o Gustavo Gomes, né? Quase sempre nessa bola, na disputa dessa primeira bola, e escorando para colocar esses jogadores de frente para a jogada para eles correrem. Eu achei que o Palmeiras acabou assumindo, dentre os riscos que os dois lados assumiram, o do Palmeiras acabou tendo um preço muito alto em muitos momentos do jogo. Deu muitas chances do Botafogo acelerar, embora o Palmeiras também tivesse tido muito volume. Você sabe o que eu estava pensando aqui, Serginho, né? Até pela mensagem do nosso amigo aqui, internauta, na hashtag Troca de Passes, sobre o jogo ter
um caráter parecido com os jogos de Champions League, porque os jogos entre as grandes equipes na Liga dos Campeões também se caracterizam por jogos abertos, né? Por jogos em que as equipes costumam ter muitas chances de gol e não jogos fechados, dois times se defendendo. Os times preferem a ousadia do que o medo, né, Serginho? Pois é, interessante isso, porque quase sempre tem alguém que quer o empate. Ou, não era o caso hoje, né? Ou o empate como estratégia primeira, ou o empate como estratégia durante o jogo. Olha, nesse momento eu vou defender o empate e tá tudo certo e beleza. E eu não vi isso hoje, eu não vi isso em nenhum momento, o Palmeiras defendendo empate, o Botafogo muito menos, né? O Botafogo menos ainda. E fiquei até com a impressão que se o Abel tivesse adotado uma outra postura, talvez ele até, quem sabe, tivesse mais chance no jogo, né? Não dado espaço, recuado um pouquinho, feito um bloco mais, um bloco médio, né? Não tendo tanta ousadia, talvez o jogo do Palmeiras fosse mais interessante. Para a gente, certamente seria pior. Né? O jogo que a gente quer é esse aí, os dois querendo a vitória. Então, eu acho que foi um jogo muito simpático para todo mundo, porque foi ambição total, praticamente todo o tempo. A gente não viu em nenhum momento alguém querendo segurar o resultado naquele momento. Bom, então é isso, pessoal. O Botafogo foi soberano na partida. O Palmeiras jogou muita bola também, só elevou o mérito que o Botafogo teve em ganhar esse jogo. Jogadores como o Gregory, que deu um banho de bola, botou o meio-campo do Palmeiras no bolso. O Marçal tá com o Estevão, o temido Estevão, no bolso até agora. O John agarrou até pensamento. Barbosa e Bastos tiraram tudo pelo alto. O Darmian também foi bem seguro, entrou na mente do Dudu, entrou na mente do Rony, depois do Dudu. O Tiquinho Soares, ali que tinha que ser dele o gol para ter a redenção total. Já teve a redenção o Marçal, já teve a redenção o Marlon Freitas, faltava a redenção do Tiquinho Soares, cara. Teve a redenção o Eduardo, faltava o Tiquinho. Então o Tiquinho foi lá e guardou num jogo mais emblemático que esse impossível. Foi lá e guardou. O Luiz Henrique jogou muita bola, bagunçou o Piquerez e o Murilo. Savarino, o que tá jogando o Savarino, cara? O Savarino é classe pura, cara. É classe pura. Absurdo de jogador. O Júnior Santos hoje pecou aí nas finalizações, poderia ter matado o jogo, né? Mas fez uma partida bem legal, razoável para boa, né? Esses foram aí os destaques para mim do jogo, os melhores em campo. E o Palmeiras, que diz tanto que não tem aí uma rivalidade, né, entre Botafogo e Palmeiras e tudo mais, não reclama de arbitragem, isso, aquilo, que esse papinho de sistema é besteira. O Abel Ferreira estava reclamando da arbitragem hoje, sem nenhum motivo para reclamar. Tanto é que ele nem conseguiu citar qual era o lance cabal que ele quis ali insinuar que a arbitragem influenciou no resultado. Como? Nós, quando reclamamos, mostramos cada lance, citamos cada lance de cada jogo. Agora vocês, porque não ganharam, né? Sem o meu Varmeiras eu não consigo. Sem o meu apitinho amigo eu não consigo, né? É isso. Eu falei antes do jogo que o Botafogo só perdia se tivesse operação da arbitragem e do VAR. Como não teve, é vitória certa, o bicho é certo. Mais uma live, 2 lives que eu fiz de reação, de transmissão ao vivo, e as 2 foram de vitória. Vamos manter aí o máximo que der. Muito obrigado por estar até aqui, assistir o vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo. Também curta o vídeo se você gostou, deixe um comentário para apoiar aqui e melhorar o engajamento, né? E compartilhe o link desse vídeo com seus amigos no grupo de WhatsApp, Telegram, Facebook, no direct do Instagram, no Twitter, aonde mais quer que seja, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e assim fiquem mais bem informadas, tanto com assuntos da mídia independente quanto da mídia tradicional. Então eu sou Rafael, estou exausto de sono, vamos dormir dormir o sono dos líderes, né? O sono dos vencedores. Até amanhã, um abraço e fique todo mundo com Deus. Tchau.